A festa do Halloween já passou, mas o que poucos sabem é que, apesar do enorme sucesso mundo afora e principalmente nos Estados Unidos, ela surgiu como um festival celta da colheita. Pelo menos essa é uma das suposições sobre a tradição pagã, chamada de Samhain. A celebração marca o início do inverno. O último dia de outubro é o Festival do Fogo de Samhain. É uma festa realizada pelos celtas desde o século I depois de Cristo. Com a chegada do cristianismo, tudo mudou e o festival ficou conhecido como Véspera de Todos os Santos. Logo passou a ser associado a coisas estranhas, como bruxas e seres macabros. Origem à parte, o certo é que a festividade continua atraindo centenas de pessoas. Um espetáculo que este ano reuniu 200 dançarinos seminus. Eles dançaram em volta de chamas, marcando uma procissão entre o castelo de Edimburgo e um palco do lado de fora da Catedral de St. Giles. Olá, boa noite. Chegou a hora do Vaticano News, programa que traz o dia a dia da Igreja Católica e tudo sobre o Papa Francisco. E hoje você vai ver uma reportagem sobre a Arca de Noé. E na homilia desta quinta-feira, o Papa lamentou a morte de inocentes em guerras. E um historiador fala sobre a reforma luterana e os motivos que levaram à separação de católicos e protestantes. O século XVI foi uma época de expansão e de grandes conquistas para a América. O século de Michelangelo e Rafael, e também da Reforma. Século de crescimento que trouxe novos desafios também para a Igreja. Houve um movimento de renovação da vida cristã, mas não somente da vida cristã, e sim de todo o continente. Martinho Lutero apareceu justamente nesse momento em que a Igreja estava imersa no humanismo do Renascimento. Humanismo que se traduziu em uma imensa confiança nas capacidades do ser humano. No plano cristão, este novo momento favoreceu uma relação muito mais pessoal com Deus. No início do século XX, alguns historiadores criticaram Lutero e o acusaram de ser psicótico e negativo. Porém, essa tendência desapareceu aos poucos, depois dos anos 50, quando perceberam e ressaltaram a habilidade de Lutero em buscar um relacionamento mais individualista com Deus. Martinho conheceu em Roma um clero incoerente, e isso fez com que ele perdesse a confiança da Igreja enquanto instituição. A partir daí, acentuou-se o pensamento de Lutero sobre um relacionamento individual com Deus. Lutero fixou uma carta conhecida como As 95 Teses, na porta da Igreja de Todos os Santos, em Wittenberg, em 31 de outubro de 1517. Este documento é considerado por muitos como o marco da Reforma Protestante. Lutero era, em certo sentido, um filho de seu tempo, quando decidiu deixar a Igreja e ressaltar a importância de um relacionamento individual com Deus. Para ele, a Igreja deixou de ser importante para alcançar a salvação. A Reforma causou uma separação, mas foi também um reflexo de dúvidas e de problemas daquele tempo. É uma ferida que tanto os católicos como protestantes tentam curar, sobretudo nas últimas décadas. A viagem do Papa à Suécia para a celebração dos 500 anos da Reforma Protestante é um gesto a mais no caminho em direção à reconciliação. E nós vamos continuar falando sobre a celebração desses 500 anos da Reforma Protestante. O Papa viaja para a Suécia na próxima segunda-feira. Quando o Vaticano anunciou a viagem do Papa à Suécia para os eventos comemorativos dos 500 anos da Reforma Protestante, muitas vozes críticas foram levantadas dentro da Igreja Católica, perguntando por que o Papa estava indo para participar da comemoração do aniversário de um cisma. O cardeal Kurt Koch, presidente do Conselho Pontifício para a Unidade dos Cristãos, pensa que a viagem contém vários aspectos, sendo, em primeiro lugar, um sinal do bom relacionamento entre os luteranos e católicos.
Esta não é apenas a comemoração do aniversário de 500 anos da Reforma, mas também a celebração dos 50 anos do diálogo entre luteranos e católicos. O diálogo com os luteranos foi a primeira conversa bilateral que a Igreja começou depois do Concílio Vaticano II, em 1967. Em segundo lugar, o cardeal sublinhou a importância da declaração conjunta de católicos e luteranos, chamados de Do Conflito à Comunhão, chave para compreender a viagem do Papa à Suécia. Citando a declaração, ele disse que a questão não pode ser reduzida a uma discussão sobre se a Igreja deve ou não celebrar o aniversário. Ele disse que existem vários aspectos para se alegrar. A primeira questão é a gratidão, por redescobrir tantas coisas em comum que existem entre luteranos e católicos. Isso deve ser comemorado. Gratidão e esperança de que esta comemoração possa trazer coisas boas para o futuro. Mas o cardeal também apontou algumas consequências da reforma, que ao invés de celebrar, são uma ocasião para a penitência. Então veio a divisão da Igreja, e com isso, as guerras religiosas horríveis nos séculos XVI e XVII, especialmente a Guerra dos 30 Anos, que transformou a Europa em um mar vermelho de sangue. O que podemos comemorar com este ponto? Esta é a dificuldade. Há essas questões cruciais. Podemos celebrar o diálogo e a esperança para o futuro, mas devemos fazer penitência. Para os luteranos, este encontro ecumênico com o Papa é um sinal sem precedentes de esperança para a sua relação com a Igreja Católica. Eu acredito que alguns anos atrás, se você dissesse que teria havido uma comemoração conjunta da reforma entre luteranos e protestantes, todos comemorando e lembrando a reforma protestantes juntos, muitos católicos e luteranos teriam dito, impossível, mas estou muito encorajado com as muitas coisas impossíveis que se tornaram possíveis por causa do diálogo e as muitas maneiras diferentes que tem nos envolvido. O Papa viaja para a Suécia na segunda-feira, dia 31 de outubro, e volta para Roma no dia seguinte, no que possivelmente será sua última viagem fora da Itália este ano. Você acabou de assistir mais uma notícia sobre o avanço da nova ordem mundial. Provavelmente a ferida mortal da besta será curada no ano 2017. E novamente o papado dominará o mundo. E o mundo voltará para o terror da Idade Média. Agora assista a este vídeo para entender melhor o assunto. Este dia na história. Contagem regressiva para o fim do protestantismo. 31 de outubro de 2016 a 31 de outubro de 2017. As informações contidas nesta apresentação certamente serão novidades para você e sua família. Rápidas e significativas mudanças estão ocorrendo agora nos Estados Unidos e em todo o mundo, influenciando as políticas nacionais e internacionais, e que trarão o povo de Deus a um tempo de angústia tal como nunca houve. Somente aqueles que estão conscientes destas questões serão capazes de preparar-se para evitar a decepção pessoal e a destruição. Algumas das informações apresentadas serão novas e de natureza surpreendente para alguns, enquanto outros ficarão muito alarmados ao descobrir o papel que os Estados Unidos desempenham no cumprimento do fim dos tempos, conforme as profecias. Mas, se você permanecer com uma objetiva e aberta perspectiva, você ficará com apenas uma conclusão. Se você valoriza suas liberdades civis e religiosas e pretende continuar a reforma protestante, pela pena e pela voz, e por todos os meios à sua disposição, a hora é agora. Para muitos,
31 de outubro é um dia para festividades, com crianças batendo nas portas, vestindo fantasias, pedindo aos vizinhos doces e guloseimas. Para outros, é um dia para celebrar a colheita, enquanto outros ainda se envolvem em práticas obscuras da bruxaria e outros rituais pagãos. Enquanto alguns pais e crianças inocentes se engajam nas tradições que cercam o Dia das Bruxas, vendo-os como passatempos tão inofensivos, eles se sujeitam a influências de espíritos demoníacos. Para mais informações sobre a origem do paganismo associada com o Halloween e como os participantes de tal feriado são consciente e subconscientemente afetados, por favor, leia a história real por trás do Natal, Páscoa e Dia das Bruxas, escrita por Vance Farrell, e esteja entre os milhões cujos olhos foram abertos. Tudo isso é apenas como Satanás designou, para assim associar o 31 de outubro com o paganismo e a alegria, e encobrir a importante história por trás do 31 de outubro que se perdeu. 31 de outubro do ano de 1517 foi o dia histórico em que Martinho Lutero, o reformador, pregou suas 95 teses contra as corrupções, abusos e abominações da Igreja Católica Romana na porta da Igreja de Wittenberg, o que deu um forte impulso para a Reforma Protestante. Desde aquele episódio na porta, as 95 teses foram transcritas, traduzidas e amplamente divulgadas em toda a Alemanha e na Europa em geral, em linguagem de fácil compreensão pelas pessoas comuns. E isso evocou a fúria amarga e mais veemente por parte das autoridades eclesiásticas, bem como dos católicos romanos leais, fúria que dificilmente pode ser imaginada ou descrita. Uma e outra vez mais, Martinho Lutero foi procurado e caçado como um animal de rapina, subornado, ameaçado, traído pela igreja e, finalmente, excomungado. Mas nunca se retratou de seus escritos, ou suavizou seu tom ou a mensagem. Quando ele estava para comparecer perante a dieta de Worms, sua firme resolução foi: podeis esperar tudo de mim, exceto fuga e abjuração. Fugir não posso, e menos ainda me retratar. Minha retratação deve ser esta. Anteriormente eu dizia que o Papa é o vigário de Cristo. Hoje assevero ser ele o adversário do nosso Senhor e o apóstolo do diabo. Não posso retratar-me, e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Deus queira ajudar-me. Amém. O objetivo deste vídeo não é recontar toda a história de Martinho Lutero e suas 95 teses, mas levar o leitor a uma fonte confiável que irá apresentar a história factual, enquanto mostra a sua influência sobre o presente e o futuro, e como isso afeta a cada pessoa. Esta fonte é um best-seller, um livro amplamente traduzido, que tem iluminado milhões de mentes por mais de um século, escrito por Ellen White, O Grande Conflito. Os capítulos que tratam especificamente de Martinho Lutero e o trabalho que ele foi chamado por Deus a realizar e que ele fielmente executou, estão sob os seguintes títulos: A separação de Lutero de Roma, Lutero antes da dieta, Progresso da Reforma na Alemanha e os príncipes amparam a verdade. A obra da Reforma, que os protestantes hoje devem continuar, pode ser lida nos capítulos Ameaça à Consciência, Aproxima-se o Tempo de Angústia e O Último Convite Divino. A importante história do surgimento e progresso da Reforma Protestante não veio à tona para ser esquecida, considerando que as profecias bíblicas informam que o mesmo controle tirânico e arbitrário exercido pelo poder papal em tempos passados será retomado.
Leia Apocalipse 13, de 1 a 18, e o capítulo A Imutável Lei de Deus, no livro O Grande Conflito. A triste realidade é que os professos protestantes de hoje têm abandonado o protesto e juntaram suas mãos ao catolicismo romano em um esforço para ter seus decretos aplicados e as suas instituições sustentadas pelos governos da terra, começando na América, sinalizando a morte do protestantismo. Luteranos, católicos e outros evangélicos estão declarando em conjunto que a reforma acabou e que não há mais necessidade de protesto, e, portanto, que o protestantismo está morto e que a reforma acabou. O impresso católico Herald relata: em algum lugar do escritório do Papa Francisco há um documento que poderia alterar o curso da história cristã. Ele declara o fim das hostilidades entre católicos e evangélicos e diz que as duas tradições estão agora unidas na missão, porque estamos declarando o mesmo evangelho. O Santo Padre está pensando em assinar o texto em 2017, nos 500 anos de aniversário da Reforma, ao lado de líderes evangélicos que representam cerca de 1/4 de cristãos no mundo de hoje. Francisco está convencido de que a Reforma já terminou. Ele acredita que terminou em 1999, ano em que a Igreja Católica e a Federação Luterana Mundial emitiram uma declaração conjunta sobre a justificação pela fé, a doutrina nuclear do protesto de Lutero. Quando Francisco quis se aproximar dos evangélicos, ele chamou o seu velho amigo, Tony Palmer, durante uma reunião de lazer no Vaticano. Palmer gravou um vídeo caseiro do pontífice em seu iPhone. Palmer enviou o vídeo para uma conferência de ministros no Texas, organizada pelo pregador gospel do Evangelho da Prosperidade, pastor Kenneth Copeland, e Palmer lhes apresentou o vídeo, o qual considera como uma das maiores orações cristãs do século XXI. Irmãos e irmãs, o protesto de Lutero acabou. E o de vocês? Se não há mais protesto, como pode haver uma igreja protestante? Ele disse de forma audível ao atordoado público que ele estava falando ali no espírito de Elias, que preparou o caminho para algo maior que ele mesmo. Francisco, em seguida, proclamou que o milagre da unidade já começou. Além disso, 31 de outubro de 2016 será um outro passo para alcançar a plena unidade entre o catolicismo e de outras denominações evangélicas, incluindo os luteranos, seguindo-se até 31 de outubro de 2017, o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante, quando o protestantismo será oficialmente morto. O Papa Francisco vai visitar a Suécia em outubro para participar de um culto ecumênico e o início de um ano de atividades para marcar os 500 anos de aniversário da Reforma Protestante. Líderes da Igreja Católica e da Federação Luterana Mundial já haviam definido o encontro para 31 de outubro de 2016 para a celebração ecumênica em Lund, Suécia. O Papa Francisco pretende participar da cerimônia conjunta para comemorar o aniversário do próximo ano. O Papa Francisco vai liderar a comemoração ecumênica em Lund. Se católicos e evangélicos estão declarando e celebrando que o protesto acabou, é evidente que uma mudança está ocorrendo, que algo tem estado em curso há algum tempo. A questão é: quem tem mudado? A Bíblia descreve a Igreja Católica Romana em Apocalipse 13, versos de 1 a 10, como tendo o corpo de um leopardo. Em Jeremias 13, verso 23, declara que o leopardo não pode mudar suas manchas. Portanto, a mudança ocorreu sim entre os protestantes, juntamente com os líderes civis da América. Décadas depois da fundação da América, o então presidente Abraham Lincoln fez uma significativa declaração em relação ao trabalho da Igreja Católica Romana, sobre que resposta deveria o povo americano dirigir a ela.
Se o povo americano pudesse aprender o que sei sobre o ódio feroz dos sacerdotes de Roma contra as nossas instituições, nossas escolas, nossos direitos mais sagrados e nossas liberdades compradas a tão caro preço, eles os afastariam amanhã de entre nós, ou eles os expulsariam como traidores. Eu sei que os jesuítas nunca se esquecem, nunca se rendem, mas o homem não deve se preocupar sobre como e onde ele morre, desde que ele morra no posto da honra e do dever. Qualquer pessoa, mesmo com vaga familiaridade com a fundação dos Estados Unidos, entende que os peregrinos estavam fugindo da existente tirania papal que havia no Velho Mundo, estabelecendo assim seu governo sobre os princípios do republicanismo e do protestantismo, prometendo tanto a liberdade civil quanto a religiosa, tendo uma clara separação entre a Igreja e o Estado. Os pais fundadores da América nunca teriam concordado em convidar qualquer papa ou representante eclesiástico da Igreja Católica Romana para falar no Independence Hall, o mesmo lugar onde a Declaração de Independência foi adotada, ou para abordar o povo americano em uma sessão conjunta do Congresso. No entanto, em setembro de 2015, os protestantes e líderes civis da América tiveram ambos o mesmo convidado, Papa Francisco, e permitiram o mesmo fazer exatamente isso, indicando uma mudança drástica. Até o ex-presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, ele próprio um católico, que como Abraham Lincoln foi assassinado, viu o perigo de fornecer uma influente plataforma para o Papa dar a sua mensagem para o povo americano. Em suas próprias palavras, eu acredito em uma América onde a separação entre a Igreja e o Estado é absoluta. Eu acredito em uma América que não é oficialmente nem católica, nem protestante, nem judaica, na qual um funcionário público não pode ou aceita instruções sobre políticas públicas de um Papa. Enquanto a maioria dos protestantes e líderes civis estavam de acordo com a visita sem precedentes do Papa Francisco na América em 2015, alguns indivíduos viram o mesmo perigo e o que a visita representa: um repúdio total aos princípios fundadores do protestantismo e republicanismo. Bart Barber disse à Baptist Press o seguinte: ao Congresso tratar uma igreja como se fosse um Estado, e o cabeça de uma igreja como se fosse o chefe de um Estado, fez o que é contrário aos princípios básicos da primeira emenda constitucional. Albert Mohler pontuou o seguinte à Baptist Press: a igreja e o Estado devem estar separados. O Estado deve dar toda a proteção à igreja e plena liberdade na prossecução de seus fins espirituais. Ao prever tal liberdade, porém, nenhum grupo eclesiástico ou denominação deve ser favorecido pelo Estado mais do que o outro. Considere a precisão das palavras escritas no livro O Grande Conflito, página 563 e 564. Houve tempo em que os protestantes davam alto valor à liberdade de consciência a tão elevado preço comprada. Ensinavam os filhos a aborrecer o papado e sustentavam que buscar harmonia com Roma seria deslealdade para com Deus. Mas quão diferentes são os sentimentos hoje expressos. Os defensores do papado afirmaram que a igreja foi caluniada, e o mundo protestante inclina-se a aceitar esta declaração. Muitos insistem em que é injusto julgar a igreja de hoje pelas abominações e absurdos que assinalaram seu domínio durante os séculos de ignorância e trevas. Desculpam sua horrível crueldade como sendo o resultado da barbárie dos tempos e alegam que a influência da civilização moderna lhe mudou os sentimentos. Convidaram estas pessoas à pretensão de infalibilidade sustentada há 800 anos por esse altivo poder. Longe de ser abandonada,
Firmou-se esta pretensão no século XIX de modo mais positivo que nunca dantes. Visto como Roma afirma que a Igreja nunca errou, nem, segundo as Escrituras, errará jamais, como poderá ela renunciar aos princípios que lhe nortearam a conduta nas eras passadas? A Igreja Papal nunca abandonará a sua pretensão de infalibilidade. Tudo o que tem feito, em perseguição dos que lhes rejeitam os dogmas, considera ela estar direito. E não repetiria os mesmos atos se a oportunidade se lhe apresentasse? Removam-se as restrições ora impostas pelos governos seculares. Reintegre-se Roma ao poderio anterior. E de pronto ressurgirá a tirania e perseguição. Considere os seguintes avisos no Grande Conflito, página 581. A palavra de Deus deu aviso do perigo iminente. Se este for desatendido, o mundo protestante saberá quais são realmente os propósitos de Roma. Apenas quando for demasiado tarde para escapar da cilada. Ela está silenciosamente crescendo em poder. Suas doutrinas estão a exercer influência nas assembleias legislativas, nas igrejas e no coração dos homens. Está a erguer suas altaneiras e maciças estruturas, em cujos secretos recessos as anteriores perseguições se repetirão, sorrateiramente e sem despertar suspeitas. Está aumentando suas forças para realizar seus objetivos, ao chegar o tempo de dar o golpe. Tudo o que deseja é a oportunidade, e esta já lhe está sendo dada. Logo veremos e sentiremos qual é o propósito do romanismo. Quem quer que creia e obedeça a palavra de Deus, incorrerá por esse motivo em censura e perseguição. O que você vai fazer com a informação que acabou de receber? Você tem sido informado e conscientizado? A reforma protestante não terminou com Martinho Lutero. Deus nos chamou para continuar a reforma protestante nestes últimos dias. Que papel você vai desempenhar? 2017 será um ano significativo. E os eventos da profecia estão sendo cumpridos. E os acontecimentos finais serão rapidamente desenrolados. É um tempo de extrairmos o calor da frieza, a coragem da covardia e a lealdade da traição. Prepare-se, prepare-se, prepare-se.